Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, e o verso 1, os amados encontraram, digam amém. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes. Amém? Levanta a mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. Mais forte que você puder, diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da sua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Podem vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, batam palmas e dê glórias a Jesus o mais forte que você puder. Bem forte, porque é para Jesus. Vamos lá, palmas e glórias. Isso, mais forte, palmas e glórias a Deus. Meus irmãos, o Senhor propôs no meu coração para falar com os amados hoje sobre os perigos da desobediência. Todos nós sabemos que quando nós desobedecemos, nós seremos penalizados. Quando nós deixamos de cumprir uma ordenança, uma lei ou uma diretriz nos dada, e nós desobedecemos essa diretriz, nós passaremos então a arcar com as consequências dos nossos atos. Nós que estamos morando aqui no Brasil, quando nós infringimos ou desrespeitamos qualquer lei estabelecida, nós arcamos com as consequências de tais leis. Quando nós desrespeitamos qualquer diretriz aqui no Brasil, a justiça nos imputará e nós arcaremos com isso. No seio familiar, da mesma forma, você que é filho, ao desobedecer o seu pai lhe castiga, porque há uma consequência na desobediência. Nós percebemos esta consequência desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Estes estavam no paraíso, o local aonde Deus construiu para que eles estivessem, o local que Deus construiu para que o homem habitasse. O homem apenas deveria desfrutar daquilo que Deus havia preparado para ele. Porém, a serpente, ao aparecer no Éden e conversar com Eva, ela vai induzi-la, ela vai fazer com que Eva seja enganada, ela vai fazer com que Eva seja motivada a desobedecer a única ordem que Deus havia dado a eles. O que Deus disse a eles: vocês viverão aqui no jardim, vocês poderão comer de todos os frutos, porém da árvore do conhecimento vocês não poderão se alimentar dela. Porém, daquela árvore que está no centro do jardim, vocês não devem tocar. Eles desobedecem, são enganados pela serpente e desobedecem a ordem de Deus. Eva agora oferece este fruto para Adão. Adão também desobedece. Logo, o homem que Deus criou para viver naquele paraíso, ele vai desobedecer. E ele então, por consequência da sua desobediência, ele vai ser expulso daquele ambiente, ele vai ser penalizado, porque a partir de agora ele vai ter que trabalhar e sustentar a sua casa do suor do seu rosto. A mulher vai começar, a partir da desobediência, sentir dores de partos para dar luz a filhos.
A serpente andaria, por consequência, rastejando desde então, porque houve-se uma desobediência. Aqui está claro que quando nós desobedecemos a Deus, as consequências são brutais. Quando nós desobedecemos o Senhor, as consequências, elas são muitas das vezes imediatas. Arcaremos com a consequência das nossas desobediências. E da mesma forma que Adão e Eva, eles foram enganados pela serpente, nós, nos dias atuais, vivemos há um investimento massivo do nosso inimigo, para ele nos fazer também desobedecer. Tem pessoas que estão sofrendo e não sabem por que sofrem, é pelo simples fato da desobediência. Tem pessoas que estão sofrendo e elas não sabem o motivo do sofrimento. Em algum momento da vida, em algum momento da história, desobedeceu a Deus, e logo que desobedeceu a Deus, está vivendo com a consequência da sua desobediência. Mas o Senhor nos orienta aqui, nos dizendo: quando você está sofrendo pelo preço da desobediência, para você sair deste preço, você precisa se voltar a Deus, porque se você se voltar a Deus, Ele abençoará a tua vida, e você terá razões para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem vai exaltar o nome de Jesus, levanta a mão e diz glória a Deus. Desobedecer. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jonas, ele também vai ter na sua existência um grave, ele vai sofrer e padecer uma grave consequência a partir da desobediência. Havia uma ordem de Deus para ele ir até uma cidade chamada Nínive, anunciar aos ninivitas aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Ele não vai aonde o Senhor mandou, ele vai dizer: eu vou para um outro lugar, eu vou para uma outra localização. E agora que ele está em uma outra localização, o Senhor vai penalizá-lo por causa da sua desobediência. E qual foi a pena de Jonas? Ele entrou num barco para Tarsis. Deus vai permitir uma forte tempestade vir no mar. Essa tempestade vai colocar todos que estão naquela embarcação em perigo. Esta tempestade, esse vendaval, vai fazer com que as pessoas que estão viajando naquele barco junto de Jonas também paguem o preço. Olha que interessante. Quem era o desobediente? Apenas Jonas. Quem tinha desrespeitado a ordem do Senhor? Apenas Jonas. Porém, todos que estavam com ele começou a pagar o preço da desobediência de Jonas. O marinheiro daquela embarcação não tinha absolutamente nada a ver com o problema de Jonas. Aqueles que estavam apenas viajando naquela embarcação nem conhecia certamente Jonas, nem conhecia certamente o Deus de Jonas. Eles tinham seus próprios deuses, eles adoravam seus próprios deuses, mas porque eles estavam junto com o desobediente, eles também vão arcar as consequências da desobediência de Jonas. E o que vai acontecer? Todas as pessoas que estão na embarcação, elas começam a fazer o quê? Vamos procurar aonde está o problema, vamos jogar as nossas cargas no mar, para ver se assim a gente consegue prosseguir viagem. Não resolve, porque o problema é que tem um desobediente naquela embarcação. Vamos agora ver se alguém aqui cometeu alguma coisa errada. Quando eles partem para este princípio, eles identificam Jonas dormindo, Jonas no porão do navio, e aí eles encontram Jonas, e aí logo
causa. Eu desobedeci ao Senhor. Não era para eu estar indo para este lugar, não era para eu estar indo nesta viagem. Porém, a minha desobediência fez com que o meu Deus enviasse toda essa tempestade. Como é, Jonas, se você faz isso? E agora, Jonas mesmo diz a solução do problema: eu preciso voltar-me para Deus, eu preciso voltar para um lugar que Ele me ordenou, eu preciso voltar para fazer a viagem correta. O que nós devemos fazer com você? Todos nós vamos morrer por sua causa? Não, lança-me no mar e tudo vai passar. Quando pegam Jonas e jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, e dentro do ventre desse peixe, olha o que Jonas vai fazer. Ele vai fazer uma oração poderosa. Qual é a oração? Lá de dentro do ventre do peixe, ele vai começar a se desesperar, e ele vai dizer: Senhor, eu desobedeci ao Senhor, e eu estou agora angustiado, eu estou agora desesperado. Mas um ensinamento Jonas nos traz: quando eu desobedeço, mesmo em desobediência, a única coisa que é necessário eu fazer é reconhecer o meu erro e clamar pelo nome do Deus que pode perdoar os nossos pecados. Levanta a mão direita para cima, levanta a mão esquerda também, segura as tuas mãos levantadas. Eu quero liberar uma palavra sobre você, e aqueles que quiserem recebendo, é só ir dando glórias para receber. Deus não está esperando que você não peque, Deus não está esperando que você não erre. A única coisa que Ele espera é que você reconheça o seu erro e decida obedecer a tua palavra. Se você obedecer, Ele fará incontáveis bênçãos vir sobre a tua vida. A mão dele vai te alcançar para a glória de Deus. Ele nos ensina que mesmo no caminho da desobediência, Ele nos instrui que mesmo no caminho da desonra a Deus, porque desobedecer é desonrar a Deus, desobedecer é desonrar o nome santo do Senhor. Muitas pessoas, elas não compreendem por que eu devo fazer isso, porque a Bíblia nos instrui. E quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou honrando a Deus com a minha vida, com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, quando eu estou honrando a palavra de Deus. Jonas ensina. O que ele ensina? Primeiro, na desobediência, reconheça o seu erro. Segundo, ao reconhecer que você errou, na desobediência, quando você estiver no auge da consequência, quando você estiver padecendo pela consequência da sua desobediência, o que você deve fazer? Falar com quem você desobedeceu. Aleluia. Desobedeceu a Deus? Fale com Ele e diga a Ele: eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei. O mesmo espírito, o mesmo inimigo, o mesmo adversário que ele induz a sua vida, a desobediência, ele começa quando você está sofrendo a consequência da sua desobediência, falar no seu ouvido: agora já era, Deus não vai mais te escutar. Ele faz com que uma vergonha interna pegue você, e você fique com vergonha até mesmo de se achegar a Deus. Lembra do filho pródigo? Pegou tudo que tinha, foi embora de casa, gastou tudo que tinha, fez a coisa errada. Ele chegou ao ponto de ir cuidar de porcos e desejar comer a comida dos porcos, porque não tinha o que se alimentar, não tinha amigo, não tinha dinheiro. Ele estava vivendo a consequência do seu erro, a consequência
serviço desse, a fazer uma atividade como essa, não que seja indigna, porém ele não precisava. A única coisa que ele precisava é: eu me arrependi, eu vou voltar. E quando ele toma essa atitude, ele recebe forças para voltar. O pai que ele possivelmente imaginava que não receberia, o recebe de braços abertos. E não é diferente com o nosso Deus. A Bíblia disse, João ele declarou na Bíblia Sagrada: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado justo diante do Pai para interceder por você. Nós temos um Deus que é Pai. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus para esse Deus que é Pai, esse Deus que é Senhor? Temos um Deus que é Pai. Aprendemos. Primeiro, quando eu desobedecer, eu preciso reconhecer o meu erro. Segundo, eu preciso falar com Deus, ou falar com quem eu desobedeci. Mas o ambiente da consequência, por vezes, ele nos limita em falar com Deus. O ambiente da consequência, por vezes, ele não nos permite falar com o Senhor, porque diante dos nossos olhos é concluso que ele não vai me ouvir daqui aonde eu estou, ele não vai me escutar daqui onde eu estou, ele não vai falar comigo daqui onde eu estou. E Jonas, ele dá o exemplo: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. O salmista, ele disse que não importa aonde eu estiver, se no mais profundo abismo ou se nas alturas dos céus, se eu clamar por ele, ele ouvirá a minha voz, ele ouvirá a minha oração. No lugar da consequência, seguramente não teremos força, no lugar da consequência, a julgar por aquilo que os nossos olhos veem. Não encontraremos alternativas para falar com Deus. A vergonha é uma aliada que pode nos impedir de ter desejo de falar com Deus. À nossa volta, nós podemos estar ouvindo pessoas dizendo como adversário: ele não te ouvirá, ele não lhe atenderá. Só que eu quero dizer algo para você: você é filho, você é filha. O seu Deus não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele só morreu porque ele sabia: você sozinho não ia dar conta. Eu vou morrer e quando chegar no céu, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador para ajudar aquele povo, para ajudar a minha igreja a arrepender-se e trilhar o caminho da obediência. Quem glorifica a Deus por isso? Levanta a tua mão e dá glória a Deus gostoso. Aleluia. Tudo à nossa volta, no presente século, ela nos empurra para o caminho da desobediência. Eu vivi uma experiência esta semana. Na terça-feira eu tive uma reunião no centro de São Paulo e eu acabei me esquecendo que era dia do rodízio do meu carro. Na hora que eu desci, estava tudo certo, não era o horário do rodízio. Na hora do retorno, eu olhei e aí um irmão que estava comigo falou: pastor, a placa do seu carro não pode rodar agora, senão só vai tomar multa. Eu falei: nossa, é mesmo, e agora? O que eu vou fazer? Eu comecei a olhar à minha volta uma alternativa, se tinha alguém vindo para a nossa região, para que eu pudesse pegar uma carona e deixasse o meu carro lá no estacionamento. No outro dia eu buscaria, é um lugar seguro, não teria problema nenhum, o carro fica lá. E uma pessoa, ela me disse algo que me chocou. Ela falou assim: eu vou resolver o seu problema. Logo eu pensei, esta pessoa vai me dar uma carona, ele está indo para a mesma região. Ele me deu uma fita isolante fininha e falou assim: coloca na placa do seu carro, não vai dar nada, eu faço isso sempre. Eu olhei para ele e falei: mas eu sou crente.
sou crente, eu sirvo a Deus, eu não posso fazer isso. Isso é criminoso que você está mandando eu fazer. A nossa volta, todos, ou a maioria das pessoas à nossa volta, já estão tão acostumados a desobedecer, que sempre há uma alternativa ou uma proposta para a desobediência. E pasmem, quem me fez essa proposta também é crente. Eu fiquei horrorizado e eu disse para ele: eu não posso de maneira nenhuma. E eu falei para ele: com que cara que eu vou chegar em casa e falar para o meu filho: papai veio porque ele alterou a placa com uma fita isolante? Que exemplo que eu estaria dando? As pessoas estão desacostumadas em honrar a Deus. As pessoas estão desacostumadas em fazer o certo diante de nós. A nossa volta sempre há uma oportunidade para desobedecer às leis dos homens e desobedecer às leis de Deus. Mas a palavra do Senhor nos encoraja: seja obediente, porque você terá incontáveis bênçãos alcançando a tua vida, incontáveis bênçãos alcançando a tua casa. Glória a Deus. Nós vivemos em um momento que nunca houve uma necessidade tão grande de nós começarmos a nos posicionar diante de coisas simples. Perceba, ainda falando de desobediência em trânsito, seguramente alguém já viveu essa experiência ou já viu algum relato sobre isso. Você para em determinados lugares pela autoridade policial, ele começa a procurar erros em você para que você pague ele para te liberar. As pessoas, o nosso sistema político e até infelizmente religioso dá-nos oportunidade para desobedecer, e a cultura da desobediência, ela vem sendo arraigada e implantada na sociedade, e nós adultos precisamos compreender. Os nossos filhos, as crianças que nos cercam, elas são movidas a partir do exemplo. Se nós não dermos o exemplo de obediência a Deus em tudo, criaremos a próxima geração desobediente e que desonra tudo e a todos. Mas hoje aqui estamos levantando um grito e ministrando pelo poder da palavra rema de Jesus. Nós teremos filhos que honram e obedecem a Deus e a tua palavra. Nós teremos pessoas que honram a Deus e obedecem a tua palavra, e nós teremos bênçãos infindáveis sobre nós. Jonas, ele instrui-nos que pode aplaudir, como não? Ele merece. Desobedecer vai me fazer viver em um desespero terrível. Desobedecer vai fazer com que todas as pessoas à minha volta também sofram as consequências da minha desobediência. Desobedecer vai me afastar do propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Desobedecer vai me fazer interromper a minha comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que a única coisa que faz a separação entre Deus e os homens é o pecado. A desobediência é pecado. Então, quando eu desobedeço, eu estou me afastando de Deus. E agora, quando eu obedeço, irmão, Deus prepara tudo para a minha vida. Eu me lembro de Abraão, lá no livro do Êxodo. Ele morava numa terra idólatra, ele era filho de uma casa idólatra, e Deus vai olhar para ele e vai dizer: eu quero te abençoar, mas no ambiente que você está não dá, vai ter que sair daí e ir para onde? Não sei, só saia, começa a andar, porque eu vou te mostrar a terra, que é uma terra maravilhosa. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia para qual direção ele ia, mas ele decide obedecer, e Deus disse a ele: serão benditas todas as famílias da terra por causa de ti, Abraão. Eu abençoo
te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu dizer algo para você: obedecer é uma decisão pessoal nossa, e muitos momentos, quando você obedecer, alguém à sua volta vai dizer a você: seja você é careta, você não deve fazer isso, você é retrógrado. Mas obedeça, porque a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Obedeça, porque a bênção de Deus pousará sobre a tua casa. Ele obedece, e vai chegar um período que ele está com um dos seus parentes, Abraão e Ló. Vai ter uma confusão, porque Deus mandou ele sair sozinho. E Abraão vai chegar para Ló e vai dizer: pode escolher. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E tinha duas opções: Campinas Verdes e deserto. Ló, movido pelos seus olhos, vai para as Campinas. Fica o que para Abraão? Deserto, terra seca. Só que quando eu obedeço, irmão, eu posso estar no pior lugar do mundo, mas se eu estiver em obediência, vai florescer, porque a presença de Deus está do meu lado. Obedecer é o segredo. Obedecer é a palavra que está sendo arrancada de todos os nossos vocabulários. É muito comum você ver hoje na nossa sociedade: você é livre, você pode fazer o que você quiser, ninguém manda em você, você é dono do seu nariz, etc, e etc, etc. Estas palavras são uma forma de atacar a igreja de Cristo e atacar os princípios de Deus. Mas nós que servimos a Deus estamos atentos, porque o Senhor está dizendo: obedeça, esteja debaixo das minhas mãos, porque o que eu tenho preparado para você é muito maior e melhor do que você imagina. Quantos estão dispostos a obedecer? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Levanta a tua mão e dá uma aleluia de vitória para esse Deus aí. Eu obedeço, e Deus se responsabiliza por sustentar a minha vida. Encerro agora dizendo algo a vocês: não adianta querer requerer de Deus, não adianta você querer pedir algo a Deus se você não trilha o caminho da obediência. Você será desabilitado. Não adianta vir para a igreja, cantar, participar da ceia, se você não obedece a palavra de Deus. Não adianta. E quando eu digo, irmãos, as pessoas às vezes não compreendem. Você não tem que honrar ou respeitar apenas aqueles que Deus coloca como autoridade sobre você, não. Você tem que respeitar a todos. A Bíblia diz: façam com que os outros sejam superiores a você, mesmo que não são. Isso é obedecer a Deus. Aqueles que honram a Deus, eles honram exclusivamente em tudo. No local de trabalho, ele honra a Deus. Na rua onde ele mora, ele honra a Deus. Lá na escola onde ele estuda, ele honra a Deus. Todo mundo olha para ele e diz: esse aí está honrando a Deus. E a sociedade vai dizer: ele é bobo, ele aceita tudo. Mas os céus vai pensar diferente. Não, ele não é bobo não. Ele está trilhando o caminho da obediência. Tem incontáveis bênçãos vindo para a vida dele. Quantos veem que a obediência abre portas? Levanta a mão e dê glórias ao nome do Senhor. Tem um texto na Bíblia Sagrada que diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Irmão, como que você quer ter vida longa se você não honra os seus pais? Você desobedeceu, a conta não vai fechar. É simples assim. Como? Só que a nossa sociedade, ela está se esquecendo. Nunca honrou o pai, nunca honrou a mãe. Quer que a bênção de Deus venha para você? Não virá. É obedecendo que a gente conquista.
É obedecendo que a gente trilha o caminho da bênção. É obedecendo que a gente conquista aquilo que Deus sonhou para nós. Como que você vai ter uma família abençoada se você feriu todos os preceitos da palavra de Deus? A conta não fecha, não adianta. Mas quando você decide honrar a Deus, irmão, em todas as áreas da sua vida, você nem sabe de onde vem, mas as portas se abrem, Deus te dá uma família abençoada, e até aquilo que disseram que ia dar errado, Deus faz dar certo, porque você honrou o nome dele, a palavra dele e tudo que você fez. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Algumas pessoas, elas vivem com remorso da desonra. Eu já disse isso aqui aos irmãos. Eu sepultei a minha mãe há 2 anos atrás, e eu tive que fazer o culto fúnebre da minha mãe. Um irmão meu, pastor, estava no Japão, não pôde vir. O outro irmão meu estava no Nordeste também, não pôde vir. Eu tive que fazer o culto fúnebre da minha mãe. Meus 2 irmãos mais velhos não estavam. Tinha muita gente no velório da minha mãe, que ela era muito querida. E quando eu tomei a palavra, eu não sabia o que falar. Estava triste com a perda da minha mãe, mas eu disse: eu não tenho remorso nenhum. Enquanto ela estava viva, eu honrei a minha mãe. Vai em paz, mãe, que o céu te receba em glória. Daqui um dia a gente se encontra lá. Não adianta você desonrar na hora da perda. Você vai viver com remorso no coração. Não adianta. A desobediência atrairá para você apenas maldições terríveis e consequências cruéis. É por isso que o inferno quer que você desonre, desobedeça. É por isso que o inimigo quer enganar você, para você não trilhar o caminho da obediência. Mas aqueles que trilham o caminho da obediência, irmão, eles dormem e acordam tranquilo, porque eles sabem que o Senhor vai lhe sustentar e Ele vai cuidar de todas as coisas. Quem pode aplaudir a esse Deus? Dê glória ao nome dele, aleluia, para Ele, porque Ele é maravilhoso. Levante as suas mãos para os céus e diga: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus, eu quero te honrar. Diga: eu quero te honrar. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer, porque eu preciso das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Quem quer?